Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge, caríssimos fiéis, a lição mais importante que a liturgia de hoje quer nos oferecer é sobre a virtude da humildade. Nosso Senhor mesmo dizia: eu sou manso e humilde de coração. Todos nós somos os seus discípulos, todos nós somos os seus alunos, todos nós somos os seus seguidores. E este é o grande exemplo de vida e de existência que Ele nos ofereceu desde que assumiu a nossa natureza. Esse episódio do Evangelho é muito interessante. Primeiro que Jesus está na casa de um fariseu, e um fariseu importante. Na maioria das vezes vamos perceber que os fariseus não se davam muito com nosso Senhor. Mas nem todos. Alguns conseguiam se converter através da pregação de nosso Senhor. Alguns tinham essa bondade no coração, que estava um tanto escondida, mas que a chegada de nosso Senhor, eles percebiam que tinha algo muito especial. E provavelmente este fariseu o chamou para poder dar esse banquete na sua casa. E lá estando, todos os outros colegas dele, os outros fariseus, ficavam prestando atenção em Jesus, para ver se Jesus conseguia escorregar em alguma palavra e assim eles conseguirem acusá-lo. É claro, nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus, conhece todos os corações e também percebia a perturbação, a ansiedade que esses homens tinham no coração. E logo apareceu esse homem doente. E já sabendo que eles iam criticar, porque aquele dia era sábado, o dia santo dos hebreus, eles sabendo que Jesus fazendo qualquer coisa boa neste dia, eles iam fazer uma crítica imensa. Assim ele faz esta pergunta para eles: quem entre vós, no dia de sábado, se um animal cair num poço, vocês não vão salvar este animal? Mas é interessante a comparação de nosso Senhor, porque ele coloca a comparação de um animal, não de um humano, para mostrar que muitas vezes a ideologia que perverte o coração, que era o caso dos fariseus, acreditando que viviam a verdade, conseguiam dar mais valor a um ser inferior como um animal do que a um humano. Eles não responderam, não porque não sabiam a resposta, mas por causa da hipocrisia do coração. E assim, Jesus chama aquele homem e o cura. Com certeza, o coração desses homens ficou mais ansiosos, os corações ficaram ansiosos e com mais raiva de nosso Senhor. E Jesus também observava a prática deles quando chegavam naquela festa, naquele banquete. Logo que chegavam, tomavam os lugares mais importantes. Por que eles faziam isso? Porque queriam se aparecer, ou melhor, se sentiam pessoas superiores,
se sentiam mais importantes do que os outros. Então, é claro, como se sentiam mais importantes, queriam assumir as posições mais importantes. É claro que é uma desordem do nosso coração. Todos nós temos essa inclinação de buscar sempre alguma coisa superior aos outros. Isso desde a nossa infância. Vamos perceber também os santos lutaram contra essa tendência terrível. Os discípulos, por exemplo, discutiam entre eles quem era o maior. E nosso Senhor vai ensinar que o maior é uma criança. É aquele que se faz com um coração de criança. E falou ainda que devem servir-se uns aos outros. A ideia de servir é uma ideia de escravidão. E parece que escravos são as pessoas mais baixas. Mas quando nosso Senhor olha aquela gente tomando o assento mais importante, Ele vai ensinar aos seus discípulos para não imitar essa arrogância. E vai dizer assim: se vocês forem convidados para uma festa importante, não tomem os lugares mais importantes, mas tomem os últimos lugares. Porque se vocês tomarem um lugar mais importante, pode ser que o dono da festa escolheu aquele lugar para outra pessoa. E quando chega a outra pessoa, ele vai dizer: amigo, dá lugar para ele. Esse não é seu lugar. Você vai ficar envergonhado diante de todos e vai ter que se sentar no último lugar. Ao contrário, se você for convidado para uma festa, senta-se no último lugar, aquele que ninguém quer. E como você foi convidado, o dono da festa vai dizer: amigo, vem aqui para cima, esse lugar mais importante é o seu. E aí todos te honrarão. Esta lição de nosso Senhor vai ser concluída com essas palavras profundas. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O que nosso Senhor quer nos ensinar é aquilo que Ele viveu no meio de nós. Quem era nosso Senhor Jesus Cristo? Nosso Criador, o Verbo, o Filho do Pai Eterno, aquele que existe sempre, nunca começou, mas que humildemente assumiu a nossa natureza, igualzinho a nós. E quando assumiu a nossa natureza, não escolheu o melhor lugar para nascer. Nasceu numa estrebaria, entre os animais. Nem casa quis. Não podemos nem imaginar que um rei, o Senhor do mundo, o Criador de tudo, escolha para o seu nascimento o último lugar para nascer. Durante a sua vida vai ser a mesma coisa. Silenciosamente em Nazaré, antes na fuga do Egito, silenciosamente aquela criança se desenvolve com os seus pais. O Criador de tudo, o dono de todos nós, trabalhando numa marcenaria com o seu pai adotivo, tendo que lutar para poder se sustentar na vida. Ele que é dono de todas as coisas, Ele que criou todos os sustentos que existem, sempre se colocando em último lugar. E o escândalo mais estranho para nós é que também diante das autoridades religiosas se coloca em último lugar. É humilhado,
é pisoteado, vamos dizer assim, e é odiado pelas autoridades religiosas de sua época. O Senhor sempre está no último lugar. Enquanto a corrupção do coração daqueles homens desejavam o louvor para si próprio, o Senhor de todos, aqueles a quem eles acreditavam que estavam a serviço, mostrava uma outra forma de vida, a simplicidade e a humildade do coração. Se nós não somos cristãos autênticos e de verdade, esse é o nosso modelo principal. E essa deve ser a nossa escolha. Não nos devemos colocar acima dos outros. Ou como vai nos ensinar a igreja? Reinar é servir. É interessante isso. O ensinamento da igreja significa para todos nós que esse reinado do Cristo, nós também somos reis. No batismo nos transformamos também em reis, sacerdotes e profetas. Também somos reis, mas esse reinado não é simplesmente estar sentado num trono e comandando a todos e sendo honrado por todos, mas sim dobrando as mangas e trabalhando a serviço dos outros, nos menores lugares. Nós sabemos disso. Na frente de nosso Senhor, quem é a pessoa de maior valor? As pessoas mais humildes, aquelas que têm coragem de servir. Vejam a vida dos santos. Há pouco estávamos meditando sobre a intercessão dos santos, o seu exemplo de vida. Mas vejamos a vida dos santos, o que eles nos ensinam nesta união com nosso Senhor. Sempre se colocaram no último lugar. Assim também devemos ser todos nós. Se nós nos colocamos no último lugar, quem vai nos honrar é aquele que nos chamou a sermos assim. Não é assim que nosso Senhor disse aos que querem segui-lo? Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo. Essa renúncia de si mesmo significa estar em último lugar. Essa é coisa muito importante, para que o nosso coração possa compreender esta coisa que ouvimos hoje do Evangelho, essa grande lição. A lição da humildade de vida. Se não temos humildade no coração, não entraremos no céu. Se não alimentamos e desenvolvemos a virtude da humildade dentro de nós, não entraremos na porta do céu. Mas, padre, eu me confessei a vida inteira, eu assisti missa a vida inteira, mas não sou humilde, não vou poder entrar no céu. Não, porque não aprendeu a lição da missa, nem da confissão. A liturgia nos faz dobrar os joelhos na presença do Senhor e estar a serviço dos outros. Na confissão, nós estamos dobrados os joelhos na presença do Senhor, diante do sacerdote, e nos ajuda a arrepender da soberba do coração e dos excessos da nossa vida. E se verdadeiramente estamos arrependidos, somos humildes. E se verdadeiramente estamos convertidos, somos humildes. E se verdadeiramente alcançamos a virtude da humildade, não nos sentimos superiores a ninguém, mas sim inferiores
ao mais inferior dos homens. Nada melhor do que a humildade da Santíssima Virgem. Hoje também é a festa da Natividade de Nossa Senhora, do seu nascimento. Hoje é a festa do Natal de Maria, o dia em que Nossa Senhora nasce. Ou melhor, a festa de Nossa Senhora Menina. Naquele canto temos a imagem de Nossa Senhora Menina, que depois, no fim da missa, todos podem venerar. A humildade da sua chegada, a humildade da sua existência e a maneira simples da sua vida por estar a serviço de todos, e como rainha do céu e da terra também estar a serviço de todos nós, é também o modelo perfeito para quem quer viver esta humildade cristã. Que a Santíssima Virgem, nossa Mãe, a humilde serva do Senhor, nos ajude a moldar o nosso coração como verdadeiros filhos, para que possamos cada vez mais termos o coração, a medida do coração de nosso Senhor, com a mansidão e com a humildade, a maneira que Ele deseja de nós e verdadeiramente da sua Igreja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.